É muito comum, né? Quando a criança nasce, antigamente era muito comum as pessoas fazerem poupança. Por quê? Porque era fácil de contratar, tinha um rendimento, as pessoas gostavam do rendimento da poupança, então era muito comum você fazer uma poupança para o menor. Hoje em dia a gente já percebe uma mudança, né, uma quebra desse paradigma e uma alocação em produtos de previdência. Então é um momento de muita emoção quando é o nascimento de uma criança, né? Então hoje em dia você já tem pais que contratam no nascimento da criança, você tem avós que fazem para os seus netos e o produto de previdência ele vem muito a calhar porque como ele é um investimento de longo prazo, né? ele tem várias vantagens para o seu investimento de longo prazo, ele se torna hoje talvez o melhor veículo realmente de acumulação, principalmente para você fazer para o menor. Então ele hoje tem mais opções de investimento, ele pode render mais do que uma poupança. As contratações podem ser de valores pequenos, do tipo R$100, R$150. Geralmente as pessoas fazem débito em conta, fazem a inscrição no momento do nascimento, nos primeiros anos de vida, e aquilo fica em débito automático até a criança fazer 18 anos. Você tem duas formas. A primeira, você já coloca direto no nome dela, com o seu CPF, e aí ela nunca vai poder fazer nenhuma movimentação, porque o seu CPF é que está linkado naquela proposta. Você tem até os 18 anos, ou até os 24 se a criança estiver fazendo faculdade, desde que ela seja seu dependente financeiro, para trocar daí o seu CPF pelo dela, sem precisar trocar a titularidade do plano. E aí ela pode continuar com o plano até os 60 anos dela, ou 30, ou 40, ou o projeto de vida que você tiver pensando para a criança. A outra maneira de você contratar um plano, né, também é no nome da criança, mas é daí já com o CPF dela. Hoje em dia você já pode tirar o CPF de uma criança ao nascer, ela já se cadastra, né, com o CPF dela, e aí você, que risco que teria nessa colocação? Quando ela atingir a maioridade, ela já poder resgatar tudo e aí ter acesso ao dinheiro. Então, só você fazer esse equilíbrio. A nossa recomendação é que você faça no seu CPF e lá na frente você troque para o CPF dela. A troca de um CPF, ela para a Receita Federal, ela não constitui fato gerador de imposto de renda, porque você está fazendo propriamente um plano para o menor. Isso existe uma instrução normativa da Receita Federal que trata desse assunto. Então a simples troca de um CPF, enquanto é uma menor que você é o responsável, não constitui fato gerador de imposto de renda. Bom, o que é melhor, o PGBL ou o VGBL? Aí vai depender exatamente de como que é a sua questão tributária, a do pai ou da mãe que está contratando o plano. Você tem que ser o responsável financeiro pela criança para poder fazer em nome dela, né? E você pode usar para abater do seu imposto de renda. Então você pode fazer tanto o PGBL, e aí a contribuição que você faz para o seu filho ou para a sua filha deve respeitar os 12% da sua renda bruta, né? Então a sua contribuição, se você faz sua previdência, mais a contribuição que você faz para o seu filho, tem que ser ali dentro dos 12%. Então você pode usar para abater do seu imposto de renda ou a contribuição que você faz para a sua criança. Só um detalhe, que se a criança tiver mais de 16 anos, você também tem que contribuir para o INSS para a criança para poder usar a contribuição para você. Então, esse seria o PGBL, seria o melhor produto que você poderia contratar se você tem a renda tributável e pode usar para abater do seu imposto de renda. Se você não tem, o melhor modelo é o VGBL, que é aquele que você só tributa o ganho de capital. Nos dois casos, faz sentido a gente trabalhar com a tabela regressiva, que é a tabela que começa em 35% de imposto e cai para 10% depois de 10 anos. Porque a gente está falando de longo prazo. Geralmente as crianças vão começar a fazer com 0, 1, 2, 3, 4, 5 anos de idade e você vai levar até os 18, 19, 20 anos da criança. Por que é legal você começar um plano de previdência logo que a criança nasce? O fato de você começar a fazer uma contribuição mensal logo que ela nasce, por exemplo, para um valor de R$150, e aí a gente está usando aqui, no caso, uma simulação com 6% de juro real ao ano, que ainda é alto, né, se você pensar em termos do juro real que a gente está tendo no Brasil, mas como você tem acesso à previdência, a fundos com uma parcela boa de IPCA, né, que são as NTs e NBs, e você pode ter acesso a fundos com ações, uma rentabilidade de 6% projetada para frente ainda pode ser algo factível. R$150 por mês, a 6% de rentabilidade. Uma criança que nasceu, você começar a fazer agora, até os 18 anos, você vai ter mais ou menos R$58 mil, entre 58 e 60 mil reais.
Isso é o que você teria para pagar hoje uma boa faculdade, né? Uma faculdade de primeira linha. Então você conseguiria fazer o planejamento para a faculdade do seu filho. Se você não precisar usar o recurso para pagar a faculdade, colocar na cabeça dele que ele vai precisar se conscientizar e fazer um plano de previdência para o longo prazo, e ele passar a contribuir com esses 150 até os 60 anos, você vai acumular R$1 milhão. Então é o melhor jeito de você chegar a R$1 milhão de aposentadoria é abrir um plano para sua criança quando ela nascer. E com R$150 por mês, você vai conseguir atingir R$1 milhão aos 60 anos, o que vai dar uma boa aposentadoria. Hoje em dia, na Previdência, você tem acesso a vários tipos de investimento. E você pode trocar esses investimentos sempre na hora que você quiser, mesmo ele tendo o nome do seu filho. Tá? A grande vantagem é você poder criar o investimento dele hoje em fundos, obviamente, que não sejam fundos tão conservadores, porque você está trabalhando no longo prazo. Então, aqui na Icatu Seguros, por exemplo, a gente tem fundos que a gente chama de ciclo de vida, que você pode adaptar o prazo que tem o seu filho até ele concretizar o sonho que você está fazendo na Previdência, que pode ser a faculdade, por exemplo. Vamos dizer que estejam faltando 20 anos. Você pode contratar um fundo de investimento que daqui a 20 anos ele fica conservador e que durante esse tempo todo ele vai trabalhar a parte de ações e IPCA até que lá, daqui a 18, 20 anos, ele está conservador. Esses são os fundos ciclos de vida. Aqui na Icatu Seguros você também tem a opção de contratar fundos atrelados ao IPCA, que são letras do Tesouro, né? São títulos públicos federais, atrelados ao IPCA, que é como se fosse um seguro da inflação. A gente também tem fundos ainda atrelados ao IMAC, que seriam papéis de IGPM, então são PGBLs e VGBLs que aplicam em títulos públicos atrelados ao IGPM. E você também tem diversos tipos de fundo que fazem mix com ações, então desde o fundo com o máximo de ação possível, que é 49%, até 20% e até 10%. Lembrando que você pode trocar de fundo para fundo sempre que você quiser. Outra vantagem de você fazer um plano para menor também é que você pode fazer o débito automático e você também pode gerar boleto. Então acaba sendo uma brincadeira no Natal, em vez de você pedir para os avós, para os tios comprarem um presente, né? Compra o presente, compra um livro, além disso, você pode dar um boleto para eles fazerem uma aplicação na Previdência do teu filho. Então, hoje é muito comum você encontrar avós preocupadas, tios, tias, cada vez mais estão olhando para sobrinhos, sobrinhas, então acaba sendo uma coisa interessante todo mundo podendo contribuir para o futuro da criança.